que vocês queriam saber sobre família? O que queriam saber sobre família? E disparado, querido, disparado ganhou para mais de 70%. A igreja respondeu que ela quer saber sobre comunicação no meio da família. Sobre a relação interpessoal e através da comunicação na família. O que é, de fato, muito importante. E que, de fato, se não a principal causa do porquê as famílias estão em crise. Falta de comunicação. Falta de comunicação. As pessoas não sabem mais conversar com pessoas. E é sobre isso que nós vamos tratar aqui. Deixa eu ver se está funcionando esse negócio. É a primeira vez que eu estou testando. Funciona. Olha que legal. E é sobre isso que nós vamos tratar aqui essa noite. É sobre isso que nós vamos estudar. É sobre isso, tanto que eu coloquei ali, palestrante. Não coloquei nem ministrador, nem... É palestrante. Palestrante. Eu sei que muitos, poxa, cadê? A comunicação na família. O que o pastor Eric, novo, casou, ainda não fez nem 4 anos de casado, pode saber sobre comunicação na família? Queridos, é por isso que eu até fiz questão de colocar ali, cadê Eric, Emanuel? Pastor e psicólogo. Eu passei 5 anos, querido, estudando basicamente sobre comunicação. Eu passei 5 anos estudando basicamente sobre as relações interpessoais. Relações interpessoais. Então, eu acredito que eu tenho um certo conhecimento acerca do que é comunicação. Mas se não tivesse, não faria a menor diferença, porque quem capacita é o Espírito Santo. Quem fala para a igreja não sou eu. Aqui eu vou estar aprendendo junto com vocês. Aprendendo junto com vocês. Porque uma coisa é fato. Teoria, todo mundo aprende. Teoria é legal, teoria você decora. A questão mesmo é a prática. A questão mesmo é aí, o dia a dia. O aplicar todo aquilo que a gente sabe. Por exemplo, comunicação na família. Pastor, você é um exemplo de comunicação na família? Não sou um exemplo. Mas nós temos que lutar para ser um exemplo. Nós temos que lutar para avançar. Nós temos que lutar para tentar cada vez mais melhorar. Eu trabalhei na Honda durante 2 anos. E lá, em todo lugar, quase das paredes que a gente via, tinha uma palavra escrita que era Kaizen. Kaizen é uma filosofia japonesa que fala da melhoria contínua. Você não precisa melhorar o todo, mas dia após dia vá melhorando. Melhore 1%, melhore 0,5%. Só não pode parar de melhorar. E esse princípio ele precisa ser aplicado na nossa vida. Ele precisa ser aplicado na nossa família. Ele precisa ser aplicado nas nossas comunicações. E aqui já falo no sentido amplo, não só em relação à comunicação familiar, a comunicação no geral. Porque um dos problemas da sociedade, em todos os aspectos, querido, é que as pessoas não sabem mais dialogar. E aqui a gente entra com o nosso versículo-chave, depois nós vamos voltar para ele, certo? Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza, come do seu fruto. E como eu estava falando, o que acontece? Nós estamos numa espécie de paradoxo. Como assim um paradoxo? O que é um paradoxo? Paradoxo são situações, são verdades que são apresentadas para nós, mas que uma, de certa forma, anula a outra. Qual é o paradoxo comunicacional que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Nunca a sociedade esteve tão conectada. Nunca foi tão fácil se comunicar. Teve eu acho que a penúltima reunião do pastor Xavier aqui presencialmente com a gente, ele contou como era difícil, na época que ele estava sozinho lá no Rio Grande do Sul. Porque estava aqui Tio Merinda, Tiesco, Mima, e ele lá sozinho. E para ele se comunicar, e para ele falar com o pessoal, ele tinha que sair do condomínio dele, ir lá para a rua, ir atrás de um orelhão na praça, para poder tentar a ligação para cá. Vocês, os mais velhos aqui lembram disso. Que antes a coisa era difícil se comunicar. Era complicado. Ficar na fila, né? Eu não sou da época da ficha, na minha época já era cartão. Mas na minha época não, porque eu acho que quando eu tinha uns 5 anos de idade já tinha telefone lá em casa. Já tinha um telefone fixo lá em casa. Mas os mais velhos aqui devem lembrar o quanto era difícil conseguir uma linha telefônica no Brasil, o quanto era difícil falar.
Isso não só no Brasil, no mundo todo. A comunicação era complicada. Comunicar a longa distância, carta, rádio, né, nas comunidades ribeirinhas, chegavam, mandava aviso pelo rádio. Olha, já estamos chegando aqui, tudo e tal. Enfim. E o que aconteceu? O mundo evoluiu. A tecnologia evoluiu. A tecnologia avançou de modo que hoje é extremamente fácil você se comunicar. É ou não é verdade? É extremamente fácil. É extremamente fácil. Por exemplo, tio Frau mesmo, eu dei o exemplo aqui, o pastor Xavier, eu dei o exemplo aqui agora há pouco. Quanto era difícil antes? Hoje em dia, se eu mandar um olho aqui para ele agora, ele vai me responder em tempo real. Eu consigo falar com ele olhando face a face com ele. Todo sábado, nós, os líderes da igreja, temos reunião direto com ele. Ele lá, nós aqui. A comunicação se tornou fácil, mas em contrapartida, embora conectados ao mundo, nós estamos cada vez mais desconectados dentro de casa. Cada vez mais nós estamos desconectados com os nossos familiares. Você vê, tem vários casos. O filho adolescente tem trocentos amigos no WhatsApp, trocentos amigos no Facebook, mas está lá trancado dentro do quarto. Não tem papo com o pai, não tem papo com a mãe, não consegue conversar. Às vezes nós passamos horas e horas conversando via WhatsApp, via Telegram, via isso, via aquilo. Mas quando dentro de casa, oi, tchau, bom dia, boa tarde no máximo. Quando sai do quarto é rápido para voltar. Enfim, o grande paradoxo. Cada vez mais conectados ao mundo, mas menos conectados dentro de casa. E queridos, Deus, nosso Deus, Ele é um Deus da comunicação, por assim dizer. Nosso Deus criou esse mundo através da palavra. Ele criou esse mundo, de certa forma, através da comunicação. Como é que foi? E disse Deus, haja luz, e houve luz. Dia após dia, e fez o homem. Fez o homem. Quando ele fez o homem, o que ele falou? Olha, não é bom que o homem esteja só. Não dá para viver sozinho. Fez Eva. Dia após dia, o que acontecia? Deus vinha na viração do dia para fazer o quê? Para conversar com o homem, para falar com o homem, para se comunicar com o homem. Só que o que acontece? Como eu estou falando, embora o mundo esteja evoluindo, nós estamos cada vez mais nos involuindo, nos desenvoluindo, eu não sei nem se existe essa palavra, nas nossas comunicações. E queridos, não tem outra. Isso é bíblico. Quem não se comunica, se quebra. Quem não se comunica, se dá mal. Quem não sabe, não é que não se comunica, porque a gente vai ver que todo mundo se comunica. Quem se comunica mal, quem se comunica errado, quebra a cara. Em todos os aspectos nós temos exemplos bíblicos disso. Gênesis 11, do 1 ao 9, história da Torre de Babel. O que aconteceu ali? O que aconteceu? Os homens, logo após o dilúvio, com uma espécie de revolta para com Deus, decidiram fazer uma torre imensa, que fosse até os céus. Pensando, ora, Deus matou uma vez o monte no dilúvio. Se vier dilúvio agora, bora fazer essa torre, que a gente vai ficar todo mundo na torre, e ninguém vai morrer. E eles estavam conseguindo. Por quê? Falavam todos uma só linguagem. Falavam todos uma só língua. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Deus veio e fez uma confusão nas línguas. Ou seja, eles não iriam mais se comunicar. Eles não iriam mais ter a comunicação. O que aconteceu? Todo o projeto ali, é porque está claro aqui, né? Eu acho que, será que eu consigo apagar isso aqui? Agora, o medo de apagar o errado. Deixa aí mesmo. É o vermelho? Qual é o Data Show? O vermelho. Certeza, né? Posso desligar então o preto. Vamos lá. Olha o medo. Sai. Será que é um sinal? Era errado. Tantas coisas. Esquenta não que ele vai voltar aí. Enquanto volta, deixa eu beber água. Só tinha uma missão, Paulo. Que era me falar
o certo. Vai já voltar, querido. Ah, não, agora tem que ligar. Diga lá, Paulo. Enquanto isso, deixa eu pegar aqui, tá? Esquenta não, que a gente não vai perder nada, não. Bem canária disso. Olha aí, ó. A esposa se comunicou com o marido, falando, não faz isso. Ela estava falando aqui. Só que eu fui lá de teimoso. E desliguei. Vai já aparecer de novo. Quando aparecer, vocês me avisam, tá bom? Mas o que aconteceu? Lá, Torre de Babel. Algo imenso foi destruído. Por quê? Porque Deus confundiu a comunicação. Deus confundiu a comunicação. E tudo acabou. De modo que o que a gente pode concluir a partir daí? O que dá para se concluir a partir daí? Queridos, é de extrema importância que nós saibamos nos comunicar. Com quem quer que seja. Claro que o foco aqui é família. Mas é de extrema importância que nós saibamos nos comunicar com todas as pessoas. Porque o que acontece? Se isso não acontecer, nós seremos destruídos. Se isso não acontecer, todo o nosso sucesso, na verdade, é impossível ter sucesso se você não souber ter, falei quem está voltando, essa boa comunicação. Tanto que eu até coloquei aqui, né, e a gente pode até tirar lá de Gênesis 2:18, que quando Deus fala que o homem não pode ficar só, que, queridos, é impossível viver bem sem ter essa plena comunicação. É impossível ser feliz. Já? Voltou? Ponto aí. É impossível ser feliz. Tá aí, eu estou nessa frase aqui. É impossível ser feliz sem comunicação. Sem comunicação, queridos, nós nos atrofiamos. Não existe isso aqui, ó. Cadê? Isso aqui, vocês lembram? Estão conseguindo enxergar aí, ó? Ali é o Mowgli, o menino lobo, e aí o Tarzan. A história diz que eles cresceram na floresta, sem contato com humanos, e sobreviveram, ficaram bem, fizeram amizade com os animais. O Tarzan ali com esqueci o nome da macaquinha lá, com a chita lá. O Mowgli com o urso, com a onça, com o tigre. Mas, querido, isso aqui não existe. Isso é biologia. O ser humano, sem contato com o humano, sem comunicação, o cérebro dele atrofia. Eu coloquei até aqui imagens, ó. Sei que tá ruim para ver, ó. Esses aqui são tristes casos que a gente estuda na literatura de crianças que foram criadas como se fossem animais. Por exemplo, essa aqui, a do meio aqui, eu sei que não está dando para ver direito. Essa do meio aqui, ela era criada junto com os cachorros da casa. Os pais a tratavam como se fosse um cachorro. Então, quando foram resgatar ela lá, ela se comportava como cachorro. Mesmo resgatando, mesmo tentando fazer com que ela evoluísse, o cérebro dela já estava atrofiado. Da mesma forma, os outros dois casos ali, esse menino aqui era criado no meio de pássaro, esse aqui era criado na mata, tipo com os macacos, esse aqui era tipo o Tarzan real. O que tem em comum entre eles? Sobreviveram? Até sobreviveram, mas com o cérebro atrofiado. Eles não conseguiram mais viver em meio aos humanos. Mesmo sendo pessoas que nasceram perfeitamente, mas porque lhes faltou esse contato humano, porque lhes faltou essa comunicação, o cérebro atrofiou. E o que acontece, querido? Todos os termos da biologia, a gente consegue aplicar perfeitamente na sociologia, perfeitamente no geral. Da mesma forma, queridos, nós, se não utilizarmos da plena comunicação, se não formos bons comunicadores dentro da nossa casa, o que vai acontecer? O nosso relacionamento vai atrofiar. Quer seja, quando eu falo relacionamento, eu não estou falando de relacionamento marido e mulher. Também, mas eu estou falando dos relacionamentos em geral. O que vai acontecer? Vai atrofiar, vai acabar. Tá ali, ó. Você pode dar... Isso aqui eu estou parafraseando Provérbios que a gente leu lá no início. Você pode dar vida ou matar seu relacionamento, a depender da maneira como você se comunica. Ponto. Porque, como eu vi o pastor Hernandes Dias Lopes falando sobre comunicação, ele usou um termo muito legal, sobre divórcio, na verdade. Ele falou assim, o que é o divórcio?
Divórcio nada mais é do que a morte do diálogo na vida do casal. O casal simplesmente decide, não há mais como nos dialogar, então vamos nos divorciar. Ou seja, o divórcio está intimamente ligado à questão da falta de comunicação. O que é o choque cultural que a gente sempre ouve falar? Nós vivemos um grande choque cultural de gerações. Os pais não entendem os filhos, os mais velhos não entendem os mais novos não entendem os mais velhos. O que é esse choque de geração? É simplesmente falta de comunicação entre esses dois. O que acontece? Um não conhece o outro. Logo, aquilo que eu não conheço, eu tenho repulsa, eu mando para frente. Esse é o choque de gerações. E o que Provérbios nos diz lá? O Provérbios é o primeiro lá que eu li. Eu vou até colocar aqui de novo. Muito legal esse negocinho, gostei desse conteúdo. Opa, aqui ó. É bíblico, querido. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Em outras palavras, tudo perpassa pela comunicação. Seu sucesso ou seu fracasso na família vai passar pela comunicação. Mas então, já que a gente está falando direto desse negócio, né? O que vem a ser comunicação? O que é a tal da comunicação? Comunicação está aí, né? Igual o filme lá, Tropa de Elite, né? Estratégia do latim, não sei o que lá, não sei o que lá. Aqui, comunicação, do latim, comunicare, communicationes. Em outras palavras, é o que já está ali, ó. Tornar comum. Deixa eu só abrir aqui. Tornar comum entre duas coisas. Vem aqui da mesma família do conversar. O que é conversar? É versar com. O que é versar? É escrever, é fazer uma poesia de certa forma. Então, conversar é você fazer uma poesia junto com o outro. Lá, cá. Comunicação, da mesma forma. Partilhar as coisas. Na essência, comunicação era até relacionado mais a boas coisas. Falar coisas boas para outra pessoa. Falar coisas boas para outra pessoa. E queridos, é impossível nós não nos comunicarmos. Por isso eu falei, não existe essa de eu não me comunico. Você se comunica. E é aí que é a questão. É aí que é a questão. Todos nós nos comunicamos. Mas muitas das vezes nós nos comunicamos da maneira errada. Da maneira errada. Ou seja, a nossa partilha de informações, o nosso envio de informações para outra pessoa é um envio errado. Quer seja errado da minha parte ao enviar, ou quer seja errado do outro em receber, em como receber essas informações. Esse cara aqui é o Paul Wolodarski, acho que é assim que fala, é um austríaco. Esse cara que está aí, ele é um dos maiores, é o psicólogo da Áustria, ele é um dos maiores teóricos da comunicação do século XX. Já morreu, infelizmente, já faleceu. Mas ele passou a vida toda dele estudando acerca da comunicação. Estudando acerca da essência da comunicação, dos axiomas, como ele fala, né? Ele postula na teoria dele. O que é um axioma? São as verdades. São as verdades. E ele, por fim, sintetizou isso em 4, 5, eu acho que era 5, mas aqui eu só coloquei 4, as 4 primeiras. Toda comunicação humana, ela perpassa nisso aqui, queridos. Segundo ele, e a gente conferindo o que é uma teoria. Uma teoria é algo que alguém postula e nós vamos verificar no mundo prático se é verdade. E a teoria dele é bem provada no mundo prático. É bem provada no mundo prático. O que acontece? Ele postulou essas 5 verdades, 4 verdades acerca da comunicação. Ao entendermos essas verdades, nós podemos então conferir na nossa vida como é que está a nossa comunicação. E conferindo, fazendo essa autoanálise, como diz Paulo, né, analise o homem a si mesmo, nós podemos ver o que precisamos melhorar.
que é o que nós vamos começar a fazer aqui agora. Nós vamos ver a teoria aqui e nós vamos ver como ela começa a se encaixar na nossa vida prática. Primeiro axioma que ele apresenta, ou primeira verdade que ele apresenta: é impossível não se comunicar. É impossível não se comunicar. Como assim impossível não se comunicar? Porque a comunicação, ela não é apenas verbal. Ou seja, ela não é só de palavras, ela também é de gestos. Todo comportamento é uma espécie de comunicação. Todo comportamento. Ou seja, o fato de eu me silenciar é um comportamento. O fato de eu fazer qualquer coisa é um comportamento. Ou seja, não tem como a gente não se comunicar. E esse é o grande problema. Porque às vezes não é o que a gente expressa, falando de casa, né? Falando da nossa casa. Por que muitas vezes dá problema? Porque às vezes nós pensamos que apenas as nossas palavras é o que importa. Mas muitas vezes o que mais é recebido pela outra pessoa são os nossos gestos, são as nossas ações, são de fato, o nosso comportamento para com ela. Por exemplo, vamos lá dar um exemplo. Um exemplo bem interessante. Às vezes, vamos lá, pensar aqui no exemplo. Você está em casa, está assistindo TV, chega seu filho, por exemplo, aí começa: pai, queria falar com o senhor. Você está assistindo TV, né? Aí você fala: não, pode falar, que eu estou te ouvindo, eu estou te ouvindo. Você está falando uma coisa, mas se você continuar prestando atenção na TV, o seu corpo, a sua ação vai estar falando outra coisa. Ou seja, o que você vai estar se comunicando nesse ponto? Olha, meu filho, eu até falei que eu estou te ouvindo, mas aqui está tão interessante que eu prefiro ficar olhando aqui, ao invés de parar e olhar para você. Ou seja, você se comunicou. Você falou: filho, neste momento, a TV é mais importante para mim. Neste momento, o celular é mais importante para mim. Ou seja, é impossível não se comunicar. Vocês estão se comunicando. Vocês estão passando para mim uma mensagem. E eu estou passando uma mensagem para você, de forma verbal. Mas além de verbal, gestos aqui. Vocês podem, através daí, ver: o pastor está nervoso, o pastor está calmo, o pastor está isso, o pastor está aquilo. E eu posso olhar para vocês e ver: poxa, os irmãos estão com sono, os irmãos estão cansados, os irmãos estão gostando, mesmo sem vocês falarem nada. Porque o corpo fala, tudo é comunicação. A segunda coisa que ele postulou é essa aqui, ó. Toda comunicação tem um aspecto de conteúdo e um aspecto de relação. Como assim? Aqui, queridos, entra bem aquela frase que geralmente as mulheres falam às vezes nas brigas. Não é o que fala, é como fala. Às vezes, você pode estar até certo. Às vezes o seu conteúdo é bom. O que ele está falando? Ele está falando que toda mensagem tem dois pontos. Tem o conteúdo, que é o verbal, e tem também as entrelinhas, por assim dizer. Pode ser que na nossa comunicação o conteúdo esteja certo. Você está falando bem, você tenha razão. Mas pode ser que você esteja utilizando de uma forma errada, de um aspecto errado. Não é como fala, não é o que fala, é como fala. Toda a nossa comunicação, toda a nossa fala, todo o nosso comportamento, ele sempre vai ter esses dois viés. Sempre. Aquele viés do conteúdo, ou seja, ali a fala, e o viés das entrelinhas, do como fala. E aí começam, os nossos questionamentos, por assim dizer. Muitas das vezes, e eu tenho muito esse problema, por assim dizer. Muitas das vezes, nós nos apegamos tanto ao conceito de estar certo, nós nos apegamos tanto ao querer ter razão, que nós perdemos a razão. Por quê? Você pode estar com toda a sua razão, mas isso
como cristão falo agora, para um cristão, não lhe dá o direito nenhum de ferir a outra pessoa. Não dá direito nenhum de você humilhar, subjugar a outra pessoa. Por isso eu estou falando. Muitas das vezes, nós estamos até certos. Mas a forma como nós nos comunicamos, mas a forma como nós colocamos aquilo que está dentro de nós para fora, é errada. É isso que o Paul aqui quis falar. Toda comunicação tem um conteúdo, mas também tem a forma. Outra coisa que é esse terceiro ponto aí, a natureza de uma relação está dependente da pontuação das sequências comunicacionais entre os comunicantes. Traduzindo isso aqui era alemão, traduzido para o português bem mal. Em outras palavras, resumo disso aqui: as pessoas vão interpretar as coisas de forma diferente. Você pode falar a mesma frase, mas nada impede de a pessoa interpretar de uma maneira diferente. Quer ver um exemplo? Tem um exemplo que a gente até vê às vezes no trabalho. Na escola. Você chega para uma pessoa e fala assim, um elogio. Você chega, poxa, hoje você está bonita. Uma pessoa pode falar, obrigado, tudo bem. A outra pessoa, nessa mesma frase, nessa mesma tonalidade, pode falar assim, por quê? Nos outros dias eu estava feia, é? Vocês viram? É a mesma coisa, é a mesma frase, talvez a mesma entonação. Poxa, hoje você está bonita. Obrigado, hoje você está bonita. Então você está dizendo que nos outros dias eu estava feia e hoje eu estou bonita. Está vendo? As pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes. Nós não podemos querer tratar, porque é meu jeito, assim, não tem. Paulo fala, em Colossenses 3, na verdade Colossenses 4, 23, quarta passada. Paulo fala, nós precisamos ser sábios nos nossos relacionamentos, com os de fora e quem dirá com os de dentro. Mas é meu jeito, não tem essa. É preciso que nós aprendamos a diferenciar a pessoa com quem nós falamos. Eu não posso, talvez com uma pessoa, eu possa falar de uma forma, mas com outra pessoa, essa forma já vai magoar, essa forma já vai ferir. Mas não é culpa minha. Queridos, nós temos, a Bíblia fala, olha, tentem manter a paz com todos. Tentem manter a paz com todos. E eu garanto para você, é impossível você manter paz com alguém que você está ferindo. Então, pode ser que é ela que não interprete direito, mas se policie para você falar de uma forma melhor. Tem a direção defensiva, que você tem que dirigir, se preocupando com o seu carro e com o que o outro pode fazer. Existe também a comunicação defensiva, por assim dizer. Porque as pessoas interpretam de maneira diferente. Você não pode, os que têm filho, falar com seu filho mais velho da mesma forma que fala com seu filho mais novo. Você não pode falar, até pessoas da mesma idade, você não pode falar com seu pai da mesma forma que você fala com a sua mãe. Com homem, com mulher, porque são pessoas que entendem de maneira diferente. E um dos nossos trabalhos é exatamente esse: tentar conhecer, tentar saber com quem eu estou falando, para saber como falar com essa pessoa. Por isso que muitas vezes dá briga dentro de casa, porque o pai tem um relacionamento maior com o filho, tem um relacionamento muito bom com o filho, tudo e tal. Aí às vezes, com esse filho mais velho, que tem um relacionamento maior, ele fala de um jeito, só que ele, ao querer aplicar esse jeito com outro filho, vai dar errado, porque é diferente. Seu relacionamento é diferente. Com um filho você tem um relacionamento, com outro você não tem um relacionamento. Então você tem que modular a sua comunicação para se encaixar com os outros. Quarto ponto, que eu já me demorei muito nesse. Toda comunicação, ela tem um aspecto, os seres humanos, melhor falando, eles se comunicam de forma digital e analógica. Isso não tem nada a ver com tecnologia. Como assim forma digital e analógica? É o que ele quis falar, e que traduziram dessa forma, como o que a gente conhece como verbal e não verbal. Por exemplo, eu posso chegar aqui para vocês e falar, eu estou nervoso. O que vocês vão entender? O pastor está nervoso. Mas se eu ficar assim aqui,
apanhado, doendo unha. O que você tem mesmo sem eu falar nenhuma palavra? O pastor está nervoso. Digital, aquilo que eu falo. Nervoso, analógico, aquilo que as pessoas veem. Certo? E a partir disso, o que a gente tira? A gente tira as questões que atrapalham a comunicação dentro da família. As questões que atrapalham a nossa comunicação dentro da família. Primeiro aqui, não saber ouvir. Não saber ouvir. Um dos grandes problemas, e eu tenho falado muito isso aqui, é exatamente isso. As pessoas estão perdendo a empatia para com o próximo. Elas estão perdendo o amor para com o próximo e dentro da sua família da mesma forma. Dentro da sua família da mesma forma. As pessoas estão cada vez mais desligadas umas das outras. De modo que elas não sabem mais ouvir. Como eu dei o exemplo na hora. Você está aqui no celular, seu filho chega, pai, quero falar com o senhor. Pode falar que eu estou te ouvindo. Você não está ouvindo. Você não está ouvindo. E essa pessoa, o seu filho, por assim dizer, ou qualquer outro parentesco, ele vai perceber isso. Ele pode não expressar, mas ele vai perceber que você está comunicando alguma coisa. Lembra o que eu falei agora há pouco? Comunicação digital e analógica. Eu posso falar uma coisa, olha, eu estou te ouvindo. Mas na verdade eu estou prestando atenção na TV. Grandes problemas na família hoje, não sabem ouvir. Não sabem ouvir. Não estão interessados no que o outro tem a falar. Outro problema, semelhante a esse, além de não saber ouvir, muitas vezes o que causa um dos maiores problemas dentro de uma família é não saber falar. Não saber falar. Lembra que eu falei agora há pouco? Lembra lá da teoria? Existe a forma de falar. Pode estar certo o que você está falando, mas existe uma forma, como eu coloquei aqui, não sabe falar. A fala ela tem que ser certa, primeiramente, claro, né? Ela tem um momento apropriado e um lugar apropriado. Você não pode confundir as coisas. Você não pode confundir. Você tem que saber, ao falar, o momento apropriado. Vai dar uma correção no seu filho. Correção no seu filho. Não pode ser algo que cause constrangimento para ele. Existe momento, existe lugar, existe forma. Lembra? Não é como fala, não é o que fala, às vezes é como fala, onde fala, em que situação fala. Às vezes entre casais, né? Marido que não sabe o tom de voz certo ao falar com a mulher, sempre fala em um tom autoritário, em um tom como se estivesse mandando nela, e vice-versa, porque tem mulher também que quer mandar no homem. A gente sempre usa o homem que quer mandar na mulher, mas julgo até que às vezes faz o contrário, as mulheres querem mandar mais no homem. Mas existe a forma certa, existe o momento certo. Outro ponto que eu estava falando agora, lembra, está tudo dentro da teoria, por isso que eu falei, a teoria se aplica muito bem. Não respeitar as diferenças. Nós precisamos saber com quem nós estamos falando, mesmo dentro da nossa casa. E nós temos que saber que aquela pessoa é diferente. Aquela pessoa é diferente. Eu acredito, que os pais, por vezes, têm muito essa dificuldade de saber diferenciar o como falar com os filhos. Porque eu falo com ele, é a mesma criação, vai ser do mesmo jeito. Não, são pessoas diferentes. Saíram do mesmo lugar, vieram do mesmo lugar, mas são diferentes. Não dá. Por exemplo, não dá para tratar o Josué da mesma forma que trata o Caleb, e vice-versa. Que a gente vê ali que são personalidades diferentes. Não dá. Davi, Esther, não dá para tratar da mesma forma, né? Só que acontece, muitas vezes, os pais cometem muito esse erro. Então, nós precisamos saber respeitar essas diferenças. Outra coisa, que atrapalha muito a questão da família, silêncio. Famílias estão cada vez mais silenciosas. Como eu falei no início, nós estamos nos comunicando cada vez mais com os de fora, mas cada vez mais silenciosos com os de dentro. O grande paradoxo, conectados ao mundo, mas desconectados de casa. É preciso, querido, que nós
que se quebre esse silêncio. E o mundo coopera contra isso, coopera na verdade, para que cada vez mais as famílias fiquem silenciosas, infelizmente. Tem uma música, né, do Padre Zezinho, o nome é Utopia, eu acho o nome da música, eu acredito que alguns devem conhecer, que ele descreve ele na infância, que ele ficava esperando o pai dele chegar em casa, porque o pai dele chegava, ia conversar com a mãe, ia corrigir eles que tinham feito bagunça, depois pegava um violão e começava a tocar com eles ali ao redor, que ele fala, desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava 1000 toadas, com seu olhar no sol poente. Isso se perdeu, as famílias não se reúnem mais, sim, chega do trabalho, vai cada um para o seu canto, cada um para a sua TV, cada um para a sua tela, e o silêncio vai cada vez mais penetrando na família, e de lá não saindo. Outro ponto, né? O último aqui que eu vou colocar. Ouvir o que o outro não disse. Isso aqui pega muito, muito, queridos, as famílias. Novamente, não querendo puxar a sardinha para os homens, né? Mas geralmente da mulher para com o homem. Por exemplo, vamos dar um exemplo, porque no exemplo vocês entendem melhor, todos nós entendemos melhor, né? Um exemplo de ouvir o que o outro não disse. A mulher veste uma roupa, o marido vai lá e fala, ei, essa roupa não está muito pequena para ti não? O que ela escuta? Você está me chamando de gorda? Ele não falou isso, ele só falou que ele achava que a roupa estava pequena, mas como a mulher interpreta? Que ele estava chamando ela de gorda. Está vendo? Não dá. É preciso, querido, que nós escutemos o que é certo. Escutemos, procuremos escutar de fato, na literalidade que a outra pessoa está falando. E como é que a gente vai? Nós já vimos aqui os problemas, né? Queda não que eu vou acabar no horário, querido, Seminário, sem música pós-ministração, terminou aqui, vamos orar, e amanhã nós vamos ter mais, tá bom? Mas vou terminar no horário, esquenta não que eu ainda tenho 10 minutos, estou de olho. Nós já falamos aí de tudo quanto é problema, né? De tudo quanto é problema que pode atingir a família, que pode pegar a família. Mas então, novamente aqui, né? Você pode dar vida ou matar seus relacionamentos, a depender de como você se comunica. Então, de que forma eu tenho que comunicar? Vou usar esses 10 minutos para falar disso. De que forma eu preciso me comunicar? Aqui eu coloquei, os pilares de uma boa comunicação, que nós precisamos aplicar na nossa vida. Primeiro ali, atentar ao perfil de quem recebe a mensagem. Até coloquei uma referência ali, 1 Coríntios 9:20. O apóstolo Paulo fala que para ele ganhar, ele teve que ser judeu para com os judeus, grego para com os gregos. Ele modulava o comportamento dele conforme o interlocutor dele. Se ele queria ganhar um judeu, ele ia lá, seguia a lei, tudo e tal, lavava as mãos, todas essas coisas todas. Um grego, ele já vinha com a filosofia, ele já vinha de outra forma. É preciso sabermos com quem nós estamos falando dentro da nossa casa. É preciso, sua tarefa, por assim dizer, de hoje é o quê? Tentar traçar na sua cabeça a melhor forma para se comunicar com cada pessoa dentro da sua casa. Se você mora com seus pais, como é que eu falo com o papai? Como é que eu falo com a mamãe? O papai funciona mais assim, a mamãe funciona mais daquele outro. Com a minha esposa, minha esposa? Como é que seria a melhor forma de eu falar com a minha esposa? Como é que é a melhor forma de falar com meu marido? Com meu irmão? Tarefa para casa, para a vida, na verdade, porque isso aí é um eterno aprender. A forma de como falar com o outro. Além disso, está aqui, também, está bem aqui, atentar para outras esferas de comunicação. Ou seja, comunicação não é só o que você fala. Você tem que ficar atento também para como você está se comportando. As pessoas, Mateus 7:29 falava, né, que as pessoas olhavam para Jesus e eram surpreendidas com o discurso dele, porque falavam, porque ele age, porque ele fala como alguém que tem autoridade. Ou seja, não era só o discurso de Jesus, a forma como Jesus falava era uma forma que esbanjava
esse cuidado com o outro lado. E aqui, um dos pontos mais importantes aqui, investir em assertividade. Como assim? O que é assertividade? Eu coloquei aqui, conceito básico. Assertividade é a habilidade social de fazer afirmações dos próprios direitos, expressar pensamentos, sentimentos e crenças de maneira direta, clara e honesta e apropriada ao contexto, de modo a não violar o direito das outras pessoas. Como assim? É você se expressar, é você falar, é você de fato dizer o que você quer, mas sem ferir o outro, sem que o outro fique mal, sem que o outro se sinta oprimido, sem que o outro se sinta para baixo. E esse é um dos grandes problemas na família. Por não sermos assertivos, por não termos essa habilidade social, como a gente fala na psicologia, nós tendemos ou a oprimir os demais, ou a sermos passivos e sermos oprimidos dentro de casa. E querido, não tem jeito. Se você oprime ou é oprimido, se a sua comunicação está ruim, vai quebrar. E eu coloquei até um quadrinho aqui, Cadê? Tá aqui, o quadrinho, né? Sei que não dá para ler, depois eu vou mandar esse slide aqui, eu vou mandar lá no grupo para vocês, tá bom? Eu coloquei até aqui um quadrinho com algumas proposições mais assertivas. Por exemplo, em vez de você dar a sua opinião contrária a outra pessoa, chega com ela e fala assim: olha, você não acha que seria melhor fazer de outra forma? Em vez de chegar, não, tá errado, faz assim. Chega lá com ela, dá uma espécie de escolha para ela fazer, entendeu? Dá uma espécie de escolha para ela fazer. Olha, você não acha que seria melhor fazer aquilo? Você não acha que seria melhor? Forma de assertiva de tratar crianças, por exemplo. A criança não quer comer nada. Não quer comer nem o leite, nem o suco. Você pergunta, quer leite? Não. Quer suco? Não. Chega com a criança de maneira assertiva. Você quer leite ou você quer o suco? Ela vai escolher, dentre as opções, o que ela vai querer. Maneira assertiva. Maneira assertiva. E tem vários outros pontos, né? Para fechar, né? Tem mais coisa aqui. Na verdade, os pontos eu estou passando todos. Claro, alguns daria até para aprofundar melhor, mas infelizmente por causa do tempo nós não podemos fazer isso. Tá bom? O que fazer a partir de tudo isso? O que fazer a partir de tudo isso? Né? Nós já vimos aqui o que é comunicação, nós já vimos a teoria da comunicação, nós já vimos os pontos que atrapalham a boa comunicação, mas beleza. Mas beleza. O que fazer então a partir disso? Primeiro ali, use a tecnologia com sabedoria. Cuidado com as tecnologias aí ao seu redor. Cuidado com as tecnologias dentro da sua casa. Cuidado com o tempo que você passa dentro do WhatsApp. Cuidado com o tempo que você passa, sei lá, em qualquer outra coisa. Use a tecnologia com sabedoria. Em relação aos casais, né? Cultive diálogo entre casais, entre o casal. Não fique só naquele silêncio. Não fique só falando das coisas do dia a dia. Como assim? Precisa comprar leite. Precisa comprar isso. Tem que comprar aquilo. Tem um sonzinho? Tem algum sonzinho? Ah, tá, dona. Precisa comprar isso. Precisa comprar aquilo. Não. Aprofunde. Procure falar de outras coisas. Procure falar de coisas do seu dia a dia, mas não só das coisas da casa, por assim dizer. Não só das obrigações. Outro ponto, não deixe os problemas pendentes. Se tem algum problema, chegue de maneira assertiva e tente consertar. E tente ver a melhor forma de solucionar aquilo. Procure usar palavras amáveis. Lembra? Às vezes, não é o que você fala, é como você fala. Às vezes, se você trocar... Queridos, isso aqui na administração pública é muito usado, querido. A gente quer mandar um memorando, aí a gente fica lá, não. Às vezes a doutora chama a gente lá na sala, vamos sentar para ver a melhor forma de escrever isso aqui. Aí a gente fica. E abre o dicionário de sinônimos e fica, não, troca essa por essa, porque senão isso vai ofender o chefe, isso vai ofender o secretário, isso vai ofender trocentas pessoas. Troca isso, troca aquilo. Até chegar na melhor maneira de dizer. De modo que não ofenda ninguém. Esse tem que ser o nosso desafio. Não é simplesmente só falar, é procurar a melhor forma de falar.
Outro aqui, né? Compartilhar momentos é importante. É importante. Lembra? Comunicação não é só o que você fala. Comunicação também é como você se comporta. Como você se comporta. E assim sendo, é preciso que você tenha momentos bons com a sua família. Que nesses momentos eles vão ver a sua comunicação não verbal, a sua demonstração de carinho para com eles, a sua demonstração de cuidado para com eles. Tentem ver o lado engraçado das coisas, também durante a dificuldade. Problemas vão vir, sempre vêm. Mas procure, de certa forma, manter uma atitude positiva frente ao que possa vir. Questão, né? Aqui, ó, entre familiares, abracem-se. Não existe apenas comunicação verbal. Isso aqui tem perdido muito nas famílias. Ou muitas famílias, infelizmente, não cresceram com isso. Nessa semana foi aniversário do papai, né, dia 24 agora. E eu fui lá, e ele estava conversando, abracei ele conversou que o vovô, né, por causa daquela, toda a vivência dele antiga, lá do Ceará, tudo e tal, nunca chegou e abraçou eles. Chegou, abraçou, como a gente faz hoje. Então, isso vai gerando bloqueios, às vezes, nas pessoas. Bloqueios. Mas isso precisa ser quebrado. Abrace seus familiares, beije seus familiares. Lembre-se de dizer obrigado para as coisas que eles fazem para você. Às vezes, com os de fora, a gente é mó carinho, mó amor, mas dentro de casa é só patada. Diga obrigado quando fizer alguma coisa boa. Peça por favor, não custa nada. Ah, mas é meu filho, eu não vou pedir, por favor, filho. E custa falar, por favor? Não, filho, pode, por favor, pegar água para mim? Em vez de vai pegar água para mim. Peça, por favor. Compartilhe também suas fragilidades, né? Não queira passar essa imagem de todo-poderoso na sua casa. Porque é nas fragilidades que você mais se torna íntimo da outra pessoa. Saiba dizer não, né, quando necessário. Às vezes as pessoas não sabem quando negar, as coisas se tornam passivas demais. Saiba dizer não. Enfim, procure ter cada vez mais intimidade com aqueles que estão dentro da tua casa. Porque tendo essa maior intimidade, buscando ter, você vai saber a melhor forma de se comunicar. Você vai saber como aquela pessoa pensa. E o que aquela pessoa pensa, como aquela pessoa pensa, o que ela pensa e como você deve agir com ela. E, querido, dessa forma, será como fala lá, né? Cadê? A gente vai voltar um monte. Será como fala lá em Provérbios. A sua língua vai ser usada para, tá aqui, ó. Sua língua, a sua comunicação vai ser uma fonte de vida para a sua casa. Amém, queridos? Vamos dar um forte aplauso ao Senhor.